Mas graças a Deus, mais uma manhã nós estamos aqui para nós falarmos, a palavra de Deus e aprendermos um pouco daquilo que Ele tem a nos ensinar através da sua palavra. Hoje nós vamos estar falando sobre a lição de número 7, ela fala de aprendendo o quê? Afirmar propósito. Quantos têm um propósito de vida aqui? Bem, é bom nós termos um propósito, né? Eu coloquei aqui um pensamento de Moody, e vale muito para que Daniel também, ele passou ali aonde que Daniel estava. Como nós vamos estar falando nessa lição, e a próxima vai estar falando também um pouco sobre Daniel, eu queria dar ênfase, não nas histórias, que a gente já conhece bastante as histórias de Daniel, mas o que a gente pode tirar destas histórias e da maneira que ele passou, ele viveu e conduziu para a nossa vida de hoje, né? Então, quando o Moody coloca ali, olha só o que Moody coloca: caráter é o que você é no escuro, quando não há mais ninguém, o quê? Olhando. Ou seja, depois que as cortinas se fecham, depois que não tem mais ninguém para te aplaudir, ninguém mais para você fazer máscaras, colocar suas máscaras, depois de você não ter que fazer teatro para pessoa alguma, exatamente esse momento, é quem você é. Então, às vezes na nossa vida nós pensamos que somos algumas pessoas, somos alguém, quando nós estamos falando, quando nós estamos pregando, quando nós estamos, às vezes, com o microfone na mão, quando nós estamos com pessoas ao nosso redor, e às vezes nós temos essa falsa impressão que aquilo ali é que nós somos, mas na realidade nós somos, aquilo quando nós estamos na nossa casa sozinhos, é quando nós estamos viajando sozinhos, é quando nós estamos numa faculdade, é quando nós estamos no nosso trabalho, é quando nós estamos viajando distante, quando o nosso pastor não vê, quando a nossa esposa, o nosso esposo não vê, os nossos pais não estão vendo, isso aí é que nesse momento realmente é quem nós somos, nesse momento que o nosso caráter aflora e ele diz na realidade quem nós somos lá no escurinho, nos nossos pensamentos, quem nós somos quando ninguém consegue observar o que você está pensando, e você às vezes tem pensamentos pecaminosos, pensamentos que todos os dias, todos os momentos, e você tem e acha que isso é uma coisa normal. Então, quando a gente fala do profeta Daniel, a gente fala de um homem, principalmente aqui nesse ambiente que Daniel viveu. Daniel, um rapaz, era jovem. A Bíblia diz que ele era jovem, então algumas pessoas imaginam que Daniel tinha aí 14 anos, 15, 16, um adolescente na realidade, ainda não era um homem formado, um homem que saiu da sua casa, preso, saiu para ser escravo, longe de casa, longe do seu líder, longe dos seus pais, pensava que não tinha talvez futuro, pensava que para ele não tinha mais solução nenhuma, para ele as coisas estavam perdidas. Então, evidentemente, às vezes passam pensamentos na vida de pessoas dessa maneira, dizendo: bom, já que eu estou nessa situação, já que está no fundo do poço, não tem mais lugar para onde eu vou, então eu vou me enlamear todo. Não é verdade? Às vezes existem pensamentos desta maneira. Então, tem um pensamento acho que de Lincoln, Abraham Lincoln, que ele diz o seguinte: você pode enganar poucas pessoas por muito tempo, você pode enganar muitas pessoas por pouco tempo, mas você não consegue enganar todo mundo por todo o tempo. Ou seja, mas a pergunta que fica no meu coração, a pergunta que ressalta no meu coração, mesmo quando nós enganamos pastores, enganamos líderes, enganamos familiares, enganamos pessoas que estão próximas de nós,
a pergunta é: será que nós estamos enganando ou estamos pensando que estamos enganando? Não estamos enganando pessoas erradas, não. Será que, mesmo que essas pessoas não estão vendo, será que a pessoa que realmente importa, que é Deus, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, que Ele conhece todo o conhecimento, será que nós não estamos tentando enganar essa pessoa? Será que nós fazendo isso, nós não estamos colocando ao nosso redor uma cerca, alguma prisão, que cada vez mais nós vamos levantando tijolos e nós não conseguimos ou não conseguiremos mais sair desta prisão? Às vezes, a gente não consegue, às vezes o caráter da pessoa não significa que a pessoa ela é 100% santa o tempo inteiro. Não significa que uma pessoa de caráter é dessa maneira, porque senão nós olharíamos para a Bíblia e nós veríamos pessoas e personagens bíblicos que a gente poderia dizer que eram pessoas sem caráter, e que na realidade não é nada disso. Foram pessoas de caráter, sim, pessoas que pecaram, que tiveram seus erros, que tiveram seus erros grandes às vezes, mas o que diferencia estas pessoas é que elas ainda conseguem, mesmo quando pecam, elas conseguem retroceder, conseguem olhar novamente para o alvo que elas estavam seguindo, e quando elas retrocedem, elas pedem ajuda a Deus, e Deus as coloca novamente no prumo, no centro, na vontade, na direção e no caminho novamente. Então, não significa isso, não tenha medo. Se às vezes você está errando, se você está tendo problemas, está tendo dificuldades, não. Uma coisa é certa, você é uma pessoa de caráter desde que você tenha coragem de confessar os seus erros e retroceder e voltar. Isso se fala que é uma pessoa de caráter, não uma pessoa que, não, eu tenho um caráter muito bom, né? As pessoas olham para mim e veem o meu caráter, mas você mesmo sabe que o seu caráter é deformado, que o seu caráter está precisando de passar pela lapidação da parte de Deus. Vamos mais para frente. A origem de Daniel. Daniel foi um dos 4 profetas chamados profetas maiores. Por que foi chamado de profetas maiores? É porque, segundo quem denominou maiores, menores, e que fez essa divisão na Bíblia, foi Agostinho, né, o teólogo que viveu no século IV, entre o século IV e o século V, foi ele que fez essa divisão. Profetas maiores por quê? Por causa da quantidade de escritos que tinha, no caso aqui, Daniel. Então são 5 livros escritos por quatro pessoas. Os 5 livros que são considerados profetas maiores, que fazem parte: Daniel, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e o próprio Daniel, né, Isaías, e Isaías também. Então são esses 4 que são chamados, sendo que Jeremias escreveu também Lamentações, né? E o que me chama a atenção nesta origem de Daniel, eu coloquei aqui, que é que ele passou por 4 reinados diferentes. O cara começou como menor aprendiz, né? Imagina o cara começando como menor aprendiz. Entra numa empresa, no lugar como menor aprendiz, e passa por 4 reinados. Passou por Nabucodonosor, passou por Ciro, passou por Dario, passou por Belsazar, passou por 3 reinos, passou pela Média, pela Pérsia, pela Babilônia, passou por tudo isso aí, durante um ministério, sei lá, de 70 anos mais ou menos, e continuou firme e continuou íntegro ali. Foi um homem que teve as melhores e as maiores revelações dele. Foi um homem que conheceu tudo que era questionável e tudo também que era frágil, tão frágil que ele lembra do reinado de Davi, lembra do reinado de Salomão, ele lembra que a nação do norte já era uma nação grande e foi subjugada pela Assíria. Lembra também que a nação do sul também já tinha sido, inclusive ele, escravo lá, a nação de Judá
também tinha sido escravizado, ou seja, tudo passa, tudo é passageiro na nossa vida. Ele não colocou isso no seu coração. Mas eu coloquei aqui algo que ele colocou, que Daniel colocou um verso aqui, para ele profetizar um reino que jamais seria destruído. Olha o que Daniel coloca lá escrito em Daniel 2,44, ele diz assim, mas nos dias desses reis, ele fazendo uma profecia, não via ainda, mas profetizava, dizendo, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará para outros povos. Ou seja, ele estava falando aqui da vinda de Jesus, quando Jesus viesse como Rei dos reis, Senhor dos senhores, eternamente, e que esse reino jamais seria destruído. Ele estava vendo que os reinos existentes ali eram reinos que eram passageiros, tanto que Deus deu aquele sonho das estátuas, talvez vai ser falado nas próximas aulas, na próxima aula, não sei, então não vou entrar aqui em detalhe nos sonhos que Daniel teve, mas tanto que Deus deu esses sonhos para ele, e ele teve uma das maiores revelações futurísticas dos profetas foi através da pessoa de Daniel. Mas vamos mais para frente. Aspectos da vida de Daniel, condições que determinaram o seu cativeiro, ou cativeiro de uma maneira geral. No ano 605 a.C., o exército babilônico cerca Jerusalém e leva cativo o rei e alguns nobres de Judá. Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Dessas 3 invasões, isso é um pouquinho de história, eu não vou firmar nisso aqui, que nós já falamos muito sobre isso. Mas para você lembrar, destas 3 invasões que teve, a nação pagava impostos, Judá já estava subjugada, entre aspas, pelas nações maiores. A Assíria, que tinha invadido o reino de Israel, que era o norte, já era um império forte, bem forte. Só que veio a Babilônia e subjugou todos esses impérios fortes, inclusive a Assíria. E foi nesse momento histórico que começa a acontecer estas invasões, aqui que eu estou falando, a invasão de 605, que foi essa primeira invasão, a invasão do ano de 597, que foi a segunda invasão, e a terceira invasão foi no ano de 586 a.C., que aí houve uma destruição total e geral do Estado, da nação, chamada já de Israel, porque já era uma única só. Nesta primeira leva, o rei, quando o rei viu, quando ele faz esta primeira escravidão, ele viu que ali tinha muitas pessoas que eram dotadas de capacidades intelectuais, eram nobres, eram pessoas que tinham muita cultura e eram pessoas que viviam na nata, na sociedade alta. Então o que o rei pensou? O rei, é a primeira vez que ele faz essa invasão. Bom, eu vou levar essas pessoas. Então o que ele faz? Pega esta nata, leva algumas pessoas somente para a Babilônia. E entre esses que foi levado, estava então Daniel, Ananias, Misael, foram levados para lá. Mas por que eles foram levados para lá, nesse momento? Eu coloquei aqui que o nome Daniel significa, alguém sabe o que significa Daniel? Deus é meu juiz, não é isso? O nome de Ananias, do dom de Deus, de Misael, aquele que pertence a Deus, e Azarias, aquele a quem Jeová ajuda. Mas a primeira coisa que o rei fez, e isso era normal, quando chegavam nos novos reinos, era que as pessoas perdessem a sua identidade. Para elas não fazerem rebelião, para elas não estarem tomando frente de levas de rebeliões, para não estar com seu coração firmado ou voltado em querer sair dali, em voltar para suas terras, mas eles faziam com que as pessoas perdessem a sua identidade. A primeira coisa que elas faziam, então, para que eles começassem a perder a sua identidade, era trocar os seus nomes. Quando elas trocavam os seus nomes, a pessoa agora, Daniel, que era chamado de Deus é o meu juiz, foi mudado o nome dele para Beltesazar. Significa aquele que Bel protege, ou aquele que é um príncipe de Deus.
ou era um deus babilônico. Mas o que aconteceu nisto aqui, nesses momentos aqui, que fez isso? O rei queria tirar a identidade daqueles jovens, principalmente. A história foca, não existiam só esses, mas a história foca nesses 4 jovens, que os mesmos tiveram os mesmos princípios, e colocaram as mesmas coisas no seu coração. Mas eu creio que não eram somente esses que tinham esse propósito no seu coração. Certamente teriam outros também que fariam as mesmas coisas. Então, mas eles não conseguiram de maneira alguma tirar o propósito do coração de Daniel. 1.3, os jovens judeus na Babilônia. Foi determinado que aqueles jovens receberiam um tratamento especial. Durante 3 anos seriam alimentados com o mesmo cardápio do rei e receberiam aulas sobre as tradições e os costumes dos caldeus. O que iria acontecer? Durante 3 anos, o rei iria avaliar se aqueles camaradas serviam ou não, para servir lá na sua corte. Preste atenção numa coisa, imagina você, longe da sua casa, longe da sua família, num lugar distante, sem muita esperança no seu coração, e alguém chega para você e diz: você vai comer do melhor que tem, você não vai comer com os escravos, você vai comer da mesa do rei, tudo o que o rei comer, nada vai ficar sem que você também faça, nada do que o rei beba, você vai ficar de fora, você vai beber também. Para a maioria das pessoas, talvez a maioria dos escravos que estavam lá naquele lugar, isso seria um privilégio tremendo, seria um privilégio, meu Deus, eu estou na mesa do rei, eu sou o cara, eu faço parte da elite, o resto é povinho, eu estou sentado aqui com o rei, não é qualquer pessoa, mas tudo tem um preço. Por que normalmente nós pensamos que o mundo tem coisa boa a oferecer para nós, melhor do que as que Deus pode nos oferecer? Você já reparou que às vezes nós temos esta impressão de que as coisas mundanas são mais agradáveis do que as coisas de Deus? Parece que as coisas de Deus são jiló, inhame, chuchu, quiabo, não é isso? Quiabo é bom, né? Quiabo com frango e um tutuzinho, negócio, é bom. Mas nós pensamos que parece que as coisas de Deus é trem sem graça, né? Jurubeba é gostoso. Abóbora, essas coisas, né? E parece que as coisas que o mundo oferece, parece que o povo é mais inteligente, né? Parece que as coisas que o mundo oferece é picanha, né? Churrascão, torta, aquelas tortas maravilhosas, né? Sorvete, aquele sorvete ali ao chocolate, lá do creme ao chocolate, ali perto do flamboyant. Parece que o que o mundo oferece é muito melhor do que aquilo que Deus nos oferece. E maioria das vezes, aquelas pessoas que não têm este propósito no seu coração, elas entram por este caminho e pensando que no final vai dar tudo certo. Mas a Bíblia diz que há caminhos o quê? Que parecem ser bons, mas o seu final são caminhos de morte. O que aconteceu com Daniel ali? É que aqueles jovens colocaram no seu coração, dizendo assim: olha, eu posso estar na Babilônia, mas a Babilônia não vai estar no meu coração. Eu não falo para ninguém sair para lugar nenhum pregando: pastor, eu tenho o dom de pregar em boate. Pastor, Deus me deu uma autoridade que o senhor não sabe. Eu vejo aquela fumaceira, pastor, assim, aqueles negócios, aquele sonzão, pastor, e o Espírito Santo vai assim.
Eu não falo para você sair pregando em boate, apesar que às vezes precisa de ir numas boates aqui, de vez em quando você vai achar muita gente, às vezes que está ouvindo a palavra de Deus aqui na igreja, e que estão fazendo parte dessas boates. Mas esses jovens colocaram no seu coração de que eles poderiam estar num lugar profano, mas o que era profano lá não iria entrar para a sua vida e para o seu coração. Porque eles tinham isso aqui, o que eles tinham se chama o quê? Propósito, e por causa desse propósito, Deus abençoou a sua vida. Você tem um propósito na sua vida? Se você tem um propósito na sua vida, pode ter certeza, Deus vai te honrar e vai te abençoar nesse propósito que você tem. Olha o que Daniel 1,17 diz: quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel Deus deu entendimento em toda visão e sonhos. Por causa de quê? Por causa diga propósito. Daniel e os amigos dele foram testemunhas lá no alto escalão, lá em cima, lá no topo. A Bíblia fala que nós não devemos nos esconder, ser tímidos, mas nós devemos brilhar no lugar aonde nós estivermos. Quantas pessoas que são tímidas, têm vergonha, Deus coloca eles nos escalões mais altos, e você nunca vê ele lá com a Bíblia, você nunca vê ele lá falando de Jesus, você nunca vê ele lá dando testemunho da sua vida, você nunca vê ele lá fazendo um culto, você nunca vê ele lá chamando um grupinho e falar, vamos orar por esse projeto, por esse negócio aqui. Não. Às vezes as pessoas não têm sido. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 5, 14, 16, diz assim, mas vós sois a luz do mundo, não se pode esconder. Ele está fazendo aqui uma analogia com 2 coisas, eu não vou me firmar nisso. Vós sois a luz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e coloca debaixo do alqueiro, mas no velador, e dá luz aos que estão na casa. Assim, olha assim, assim como essas coisas fazem, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para um motivo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está, aonde? Nos céus. Para que façam o quê? Através do nosso testemunho, que a gente brilhe, para quê? Para 2 coisas. Para que eles resplandeça a vossa luz diante dos homens, isso fala do testemunho de vida, e continua dizendo, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ou seja, através da minha vida, do meu testemunho, é que nós vamos dar testemunho diante dos homens e vamos agradar a Deus que está no céu. Sabe, tem muita gente que não ganha a família, não ganha os amigos, porque quando eles estão ganhando a família, que eles se tornam crentes, eles acham que nada, agora que lá as pessoas, tudo, não quer saber nada de Jesus, é tudo endemoniado, e acha que os amigos agora são endemoniados, que não tem que ouvir, porque o cara mexe com droga, mexe com macumba, é espírita, que é isso, que é aquilo, que é tantas coisas. Não, eu sou crente, eu não vou me sujeitar a isso. Irmão amado, você foi salvo exatamente para isso. Você foi salvo exatamente para fazer estas coisas. Você testemunha. As últimas palavras que Jesus trouxe antes de subir aos céus, foi dizendo o seguinte, olha, e ser-me-eis o quê? Testemunhas. Testemunhas. Ele não pediu para nós sermos doutores, mestres, não pediu para nós sermos grandes empreendedores, grandes pessoas prósperas, não. Ele pediu para que nós fôssemos ser testemunha dele. Ser-me-eis testemunhas. A importância dos pais, a responsabilidade dos pais é de treinar e desenvolver estas verdades continuamente, até que sejam enraizadas no coração do filho, ao ponto que sejam visíveis no comportamento e o raciocínio das ações dos filhos.
Jeremias disse que, escrevendo lá em Jeremias 17, ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Sabe, amados, os males que hoje tem na sociedade, das igrejas, nos relacionamentos, na vida pública, na vida religiosa, na sua vida sentimental, toda essa vida de relacionamentos que tem, a maioria disso tem a sua origem no coração do homem. A maioria deles é do coração do homem. Tanto que, se você quiser fazer um bem para o seu filho, você tem que fazer com que o coração dele esteja na sua mão. Você tem que ganhar o coração do seu filho. Se você não conseguir ganhar o coração do seu filho, você não tem nada dele. Se você conseguir conquistar o coração do seu filho, você tem tudo dele. E ao mesmo tempo, aquilo que está em você, aquilo que você ensina para ele. Ou seja, nós temos que ser pessoas que vamos educar almas, pessoas. A maior dificuldade que existe é você ter o tempo necessário para ensinar o seu filho. Eu não falo nem ensinar, eu falo em treinar o seu filho. É você pagar o preço. Numa geração que nós estamos tão rápida, tão distante das coisas que a gente imagina que eram boas e que agora se transformaram em coisas ruins, nesta geração que nós estamos vivendo hoje, as pessoas não estão preocupadas em dar prioridade às suas casas e às suas famílias. Se eu sou uma pessoa próspera, eu na minha mente e no meu coração, eu entendo que com a minha prosperidade, eu posso estar dando bons exemplos. Posso exemplo de ser um empreendedor, eu posso dar um bom exemplo de ser alguém que ganha as coisas, que consigo negociar, que eu consigo ser alguém que tem uma retórica, uma oratória boa, eu posso ser alguém que eu consigo manipular pessoas, ser um bom negociante, alguém que tem uma boa palavra, que eu vou, às vezes, fazer com que as pessoas acreditem naquilo que eu estou falando, mesmo que o que estou falando seja uma mentira. Eu posso fazer tudo isso, meus filhos podem estar olhando e vendo isso em mim, mas o que importa para eles, e o que importa principalmente para Deus, porque Deus nunca, quando eu chegar lá no céu, e eu creio que eu vou chegar no céu, Ele não vai me pedir se eu fui aqui um bom pastor, Ele não vai me falar que, rapaz, você faltou nos cultos de quarta-feira, olha aqui, dezembro, quarta-feira, você faltou nisso, não faltou, rapaz, você dirigia a escola, você não foi na escola, você não fez isso, rapaz, quando aquele dia, Ele não vai me perguntar isso, se eu faltei numa ceia, Ele não vai me perguntar se eu estava fazendo isso, aquilo, outro, não, além da minha vida íntegra com Ele, Ele vai me perguntar aquilo que Ele colocou como além dos talentos na minha mão, para que eu pudesse trabalhar esses talentos. Ele vai perguntar: e a sua família? Aonde estão os filhos que eu te dei? Aonde estão os filhos que eu te entreguei? Nas suas mãos. Porque para Deus, mesmo que a sociedade hoje, irmãos, não estão valorizando família. Família não é o centro mais da nossa sociedade. Mesmo que a sociedade está dizendo não para estas coisas, ainda assim, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, a Bíblia me diz e me ensina que vale a pena eu pagar um preço para eu e minha casa servirmos ao Senhor. Eu coloquei algumas coisas aqui, porque quando um coração de uma criança ele é treinado, essa criança vai ter subsídios para que ele possa fazer as suas próprias escolhas lá na frente. Você sabe em que você escolhe hoje? Por que você tem o direito de escolha hoje? Por que você escolhe? Sabe que na sua mente, quando vem algum problema, alguma dificuldade, e você naquele relance de centésimos de segundo, você tem que decidir alguma coisa? Baseado em que você vai decidir? Você só vai conseguir decidir, e aquilo na sua mente, na rapidez, é por aquilo, pelas experiências pelas quais você já passou na sua vida.
Você vai decidir tudo que você faz na sua vida hoje, você vai decidir baseado nas experiências as quais você já passou na sua vida e no seu dia a dia. Se os seus filhos, você não conseguir colocar experiências na vida dele, eles não, na hora dos momentos de dificuldades, eles não vão conseguir decidir corretamente entre o certo e o errado, entre o bom e o mal, o que eu devo e o que eu não devo, o que eu continuo ou não continuo fazendo, porque ele não tem subsídios necessários para fazer isso. Eu coloquei alguns versículos aqui, que eu queria comentar, não sei se vai dar um tempo necessário, mas eu vou seguindo aqui alguma coisa. Eu coloquei um versículo muito conhecido, alguns versículos muito conhecidos aqui. Provérbios 22, 6. Ele diz assim: ensina o caminho que a criança deve andar. Mas tem uma versão, as pessoas sempre mudou se é ensinar o caminho ou se é ensinar no caminho. Ensinar o caminho vá lá, ali, aonde que é tal lugar? Bom, aonde que é tal lugar? Bom, você vira lá, entra lá, vai cá, é lá e você vai chegar. Agora, ensinar no caminho é como? É você ir junto. Não, vamos comigo que eu te ensino. Você tem que passar por aqui, é porque você está passando junto. Você tem que passar por ali, você está passando junto. Mas eu achei uma versão que ela reflete melhor o pensamento sobre esse versículo. Olha aqui, na versão original, além de outras que existem, esta que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. Mas tem uma versão que diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Quais os objetivos que nós temos para os nossos filhos? Quais são os objetivos que nós temos para os nossos filhos? Você já pensou nisso? Você tem um objetivo para os seus filhos? Às vezes você tem um objetivo para você. Às vezes nós temos os objetivos para nós. E pensamos que isso de osmose vai pegar os nossos filhos porque eles estão perto de nós. Mas nós temos que ter um objetivo para a vida dos nossos filhos. Eu lembro que, até hoje eu lembro, meu tio Oswaldo foi o primeiro crente da família. Depois veio minha avó, isso lá em 67, não era nem nascida ainda, né, mãe? Era só a Cássia e a Eliana, eu acho. Eu acho que nem não era nascido nessa época, não. Mas eu lembro que, às vezes eu não gostava de ir na igreja, minha mãe me levava meio obrigado, um pouco amarrado, um pouco com promessas. Ela fazia promessa para mim também. Graças a Deus, ela sempre fazia promessa. Se você não for para a igreja, ao que chegar aqui, a vara vai comer no seu lombo. Era promessa. Mas eu lembro que às vezes ela me punha a ler, tinha que fazer os deveres de casa, mas tinha que ler a Bíblia. E como eu não gostava das outras histórias, dos negócios, ela me punha a ler sobre a vida de Sansão. Eu lembro que era sobre a vida de Sansão, eu lia muito sobre a vida de Sansão, a vida de Davi, a vida de Gideão. Essas pessoas que causam histórias, mas que ficam no nosso coração. Porque eu não quero ter somente um objetivo de vida para mim. Eu não quero que eu seja com a taça na mão, somente eu. Eu não quero que as vitórias e os louros da minha vida sejam dadas a mim, a minha pessoa. Talvez a Marisete, também eu tenho certeza que ela não quer. Mas a maior, não só alegria nesta terra, nesse momento, nesse mundo que nós estamos vivendo, é de ter os nossos filhos não só ao nosso lado, mas seguindo os nossos passos.
Hoje eu não tenho que falar mais para Marília, eu não tenho que falar mais para o Murilo. Olha, você tem que servir a Deus, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar. Eu não tenho que falar mais, porque eles tiveram subsídios nas suas vidas. É o que a Bíblia diz, porque ainda quando o velho não se desviará ou não se afastará deles. Porque eu tinha, a Marisete tinha, a minha mãe tinha um objetivo de colocar nos nossos corações, os nossos filhos. Eu quero ir para o céu, sim, mas eu quero que a minha casa, os meus filhos, a minha família também esteja no céu comigo. Eu coloquei, a insensatez está ligada ao coração da criança. Isso aqui é forte, hein? A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Tem outro, Provérbios 23, 14. Tu, falando da criança, tu a fustigará com vara e livrarás a tua alma do inferno. O que se você tiver que obedecer? Pedro fala, quando os camaradas falaram para ele assim: rapaz, cala a boca, o rei está mandando, você vai ser solto, e é uma bênção para vocês não merecem, vocês mereceram estar morto, vocês vão ser libertos dessa cadeia aqui, mas presta atenção numa coisa, você vai ser liberto, mas você vai calar essa matraca sua e dos seus amigos, e não vai falar mais nesse nome de Jesus para mais ninguém, você me entendeu? Pedro falou, sim senhor, entendi. Saiu dali e começou a pregar tudinho de novo, prenderam Pedro de novo, tacaram na cadeia de novo. Rapaz, você está doido? Você acaba de falar uma coisa aqui para mim, e vai falar lá de novo? Tu vai ficar preso, por que você fez isso? Ele falou só assim: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Se você tiver que obedecer a uma palavra, a uma lei brasileira, ou você obedecer a Deus, a quem que você obedece? Mesmo que às vezes esta lei brasileira vai te fazer, é o que passaram os apóstolos, passaram os homens de Deus, mulheres de Deus, sofreram, porque creram. Daniel sofreu, os amigos de Daniel sofreram, mas eles não negaram o que estava escrito na lei de Deus. Eles creram no seu coração, que se eles confiassem, acreditassem, depositassem toda a sua esperança na lei de Deus, Deus iria honrá-los e faria com que eles pudessem passar pelas lutas, pelas dificuldades, pelas tribulações, e seriam colocados em pedestais ainda maiores, honrando cada um deles. Sabe o que nós estamos precisando? É de acreditar mais na palavra de Deus. A Marília apanhou essa moça linda que está aqui. Apanhou 2 vezes. Somente 2. Não tem trauma, não está traumatizada, não está revoltada, não está fora da igreja, não tem vontade de pegar o filho dela e espancar. Agora eu vou descontar. Porque normalmente pais castradores, normalmente os filhos querem fazer tudo o contrário. Pais violentos, os filhos querem fazer tudo o contrário. Pais que são muito, como é que fala? Me ajuda aí. Não é passivo, é pior do que passivo. Relapso, permissivo. Pais permissivos, normalmente os filhos querem fazer tudo o contrário também. Mas o que nós estamos precisando, a Bíblia diz que tu fustigará com vara e ele livrará sua alma do inferno. A vara não é para deixar marca,
A vara não é para ser usada com ira, não é para você descarregar no corpo da criança as suas frustrações, porque você não consegue fazer com que ele te obedeça. Mãe, eu sou traumatizado, eu nunca falei isso para a senhora. Mas eu sou. Eu tenho que confessar para a senhora. A minha mãe me fazia umas promessas ruins, pensa num negócio ruim. E eu era uma criança boa, tranquila. As asinhas é porque cortou, mas crescia assim nas minhas costas. Nós morávamos lá em Goiatuba, numa casa, e como de primeiro o banheiro nosso era casa simples, então o banheiro ficava lá de fora. Um banheirinho de porta, aqueles banheiros de porta de tábua. Sabe, aqueles banheiros de porta de tábua, e que se você fechava por dentro não tinha tranca, era uma tramela. Então eu fazia as minhas bagunças durante o dia, e fazia bem. A gente, tudo que fizer na vida tem que fazer bem feito. Só que eu tinha que voltar para casa. O problema era voltar para casa. E pior do que isso, eu tinha que tomar banho. É aí que está o trauma, minha mãe. Eu chegava escondidinho, entrava para o banheiro para tomar banho. Isso eu tinha lá meus 10, 11, 12 anos de idade. Né? Eu tinha que tomar banho, eu entrava para o banheiro, só que o banheiro tinha um negócio. Se você pegasse a porta e puxasse um pouquinho, a tramela destramelava. E a minha mãe, às vezes, eu estava lá, tranquilo, tomando banho rápido, pensa num banho rápido. Mas minha mãe era mais rápida. E às vezes chegava lá, quando eu via a porta, só escutava o barulho da... Sangue de Jesus tem poder. O inimigo está operando. Vamos orar. Vamos orar que o inimigo está operando. E a minha mãe entrava com vara, cinto, corda, o que tivesse. Irmãos, mas que surra boa que entrava dentro daquele negócio pelado. Lá dentro daquele banheiro, pelado. Aliás, irmão, ainda vou dar parte da senhora, ainda no juizado. Mas os pais não querem pagar o preço do ensino. Não querem dar uma varadinha nos seus filhos. Não é uma vara dessa grossura, não é uma vara dessa grossura, não é um pedaço de pau, não é uma fivela de cinto. Eu apanhei 2 vezes do meu pai também, mas eu lembro de todas elas. 2 ou 3, se não me engano, eu lembro de 2. Foi para ficar na história. Nunca mais querer fazer isso. Eu lembro que um dia eu peguei um dinheiro do vizinho. Eu e o filho ficávamos lá, assistindo televisão, e ele pegava o dinheiro do pai dele tinha vendido uma Kombi, velha. O pai dele vendeu uma Kombi velha, e ele colocava o dinheiro numa gaveta, colocou o dinheiro lá numa gaveta, e a gente não tinha televisão em casa, e de vez em quando ia assistir na casa do vizinho, que era do lado. Praticamente, do lado, só tinha uma casa no meio. E estava lá, e eu lembro que ele pegava o dinheiro, e me levava lá no quarto para ajudar, para vigiar, para o pai dele não ver pegando o dinheiro. E eu ficava lá como capanga, né? Comparsa. E eu sei que esse negócio, se comprar uma figurinha, pensa nos pacotes de figurinha bom, daqueles que completava, ganhava liquidificador, bicicleta, ganhava tudo quanto é rádio. Aqueles negócios que antigamente você completava o álbum, ganhava o que tinha na figura do álbum. E eu tinha aquelas pacotadas de figurinha, tudo de lava-jato daquela época, do crime organizado daquela época lá. E o meu pai descobriu esse negócio, essa atuação de quadrilha lá na casa do senhor Najib. E ele me levou para a roça, vamos comigo para a roça. Falei, vamos. Aí ele chegou lá debaixo da roça, sabe quando Abraão foi sacrificar o filho, foi levando e o filho calado?
E o filho caladinho, e ele com pensamento. Ele sabia, o filho. E lá vai eu com meu pai. Lá para o meio da roça, debaixo de uma árvore. Ele chegou lá debaixo da árvore, ele pegou um pedaço de... um pedaço assim não foi de vara, era mais uma madeira. Ele falou, você sabe por que você vai apanhar? Nem estava imaginando que ia apanhar. Porque na minha família nunca teve ladrão e nunca vai ter. E ele me pegou esse dia lá que me deixou marca para todo o meu corpo. Mas eu nunca mais fui delinquente. Nunca mais fiz essas coisas de caráter desviado, porque o meu pai, além dele fazer, é isso que a gente às vezes deve fazer. Você não deve bater com ira, com raiva, com ódio, mas você deve às vezes fustigar sim uma varinha, alguma coisa, não é o tamanho, é a mente de uma criança. A Marília não bati poucas vezes nela, mas todas as vezes que eu falava às vezes que poderia bater nela, ela chorava das lágrimas, porque ela sabia que aquilo lá era uma coisa, era desonroso. É algo que, como era uma pessoa muito séria, sempre foi uma pessoa muito séria, então aquilo era algo desonroso, para você apanhar, parece. Então ela pensava duas vezes, o Murilo da mesma maneira. Pensavam duas vezes antes de fazer as coisas. Então, quando a Bíblia está dizendo isso, é para que nós devemos colocar isso em prática. Vamos mais para frente, que acabando o tempo. Responsabilidades com a geração vindoura. Às vezes nós não temos responsabilidade, como que eu vou começar isso aqui? Às vezes nós não temos responsabilidade com as nossas gerações vindouras, né? Às vezes eu coloquei aqui, é comum nos dias de hoje vermos muitos pais desorientados quanto à educação dos seus filhos. Aqui os sinais ali, ó. Tem os sinais para todo lado e o filho não sabe o que fazer, né? Porque cada um dá um palpite. A maioria se vê perdida diante de uma filosofia que propõe uma educação mais aberta. O que fazer? Como educar os filhos de maneira que não sejam reprimidos, sem, no entanto, deixá-los sem correção? Educando Filhos está aberto, é um bom curso, Educando Filhos. Mas, às vezes, tem filhos tão desobedientes que o pai simplesmente fala assim, nossa, meu filho tem tanta energia. Esses dias, uns 3, 4 meses atrás, eu estava cismei de fazer academia lá no prédio. Pensei, cara malhado igual eu tenho que fazer academia. Já estou com a barriga definida, bastante definida, né? Fui lá para o prédio, estou lá fazendo esteira, tinha mais 2 esteiras do lado. Chegou um rapaz, uns 30 e poucos anos, com um filho de uns 4, 5 anos de idade. E a academia tem toda bonita que eles fizeram, cheio de espelhos lá na academia do prédio, cheio dos negócios, tudo arrumado lá. E o rapaz começou a fazer academia com ele, e o menininho começou lá de fora da academia. E eu estou fazendo. E o menino começou a cuspir nos vidros. E cuspia nos vidros, tudinho, passava a mão. Meu filho, não faz isso não. Aí ele pegou o negócio que as mulheres usam de lavar, uns jatos assim, aqueles pato purifica, aqueles negócios, você sabe? Aqueles negócios. E ele começou a jogar nos aparelhos, tudinho que estava lá na academia, nos vidros. E o pai, meu filho, não faz isso não, meu filho, esse menino é tão desobediente, né? Eu pensando, gente do céu. Me dá esse molequinho um pouco. Chama minha mãe, eu chamo a minha mãe. Os pais não querem pagar o preço de educar um filho. Eu estava vendo e eu coloquei, achei interessante, eu gosto muito desse camarada aqui, ele é um filósofo, é um gordo de barba, é um gordinho de barba que tem,
Ele chama Mário Sérgio Cortella, chamado por Cortella. Ele é um cara muito inteligente, ele, não sei se ele é crente, ele conhece a Bíblia inteira, tipo o Jô Soares, conhece a Bíblia, sei o quê, mas não sei se ele vive. Um dia ele estava falando, dando um ensino, eu lendo esse ensino, aí ele falou, falando sobre filhos, ele falou a seguinte coisa que eu anotei, ele falou assim, ó, o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos, depende muito dos filhos que nós vamos deixar nesse mundo. O mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito do tipo de filhos que nós vamos estar deixando para este mundo. Talvez Jesus, em todos os momentos, é o nosso referencial. É o nosso referencial. Quando eu vejo lá em Lucas 2, não sei quanto lá, 2, final de Lucas, quando ele estava indo para participar da festa, Jesus, tem poucas coisas que fala de Jesus quando ele é criança, a não ser as invenções que tem aí, que não são livros canônicos, que existem algumas histórias a mais de Jesus. Mas na Bíblia, pouquíssimas coisas que fala sobre Jesus criança, como Jesus criança. Mas uma das coisas que me chama a atenção e que serve de referencial sobre esse Jesus criança, é que quando fala desta maneira, assim, quando Jesus estava lá dialogando lá com os mestres e ficou perdido por 3 dias, aí quando os pais chegam para Jesus, a Bíblia diz assim, ó, e foi com eles, com seus pais, e era-lhes obediente em todas as coisas. O que me chama a atenção é exatamente isso, a obediência, obediência. E aqui eu colocando aqui nesses assuntos que o Cortella está falando aqui, exatamente o que nós temos medo de fazer, é medo de pagar o preço. Sabe por que os filhos falam por quê? Você fala assim, mas tem que ir ali, fala, por quê? Mas tem que fazer assim, mas por quê? Agora eu já tive com os filhos, agora estou com o neto, né? Fala, porque o tempo todo, é porque ainda eles não tiveram o aprendizado na mente, eles não sabem na mente, porque nós devemos educar os nossos filhos, primeiro nós devemos educá-los com atos, depois é que eles vão colocar isso no seu coração, eles não sabem, eles não têm senso de valor, não têm senso de justiça, depende da criança, não tem esse tamanho. Então primeiro eles aprendem fazendo, para depois eles aprenderem na sua mente, no seu coração. Então o que eles olham para nós hoje primeiro, é o que realmente nós estamos falando, se eles estão entendendo o que nós estamos falando. As pessoas olham para nós, não é porque nós às vezes, a criança sim, mas as pessoas olham para nós, não é pelo aquilo que nós estamos falando, é aquilo que nós estamos o quê? Fazendo. Que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós e nos ajudar no tempo certo, nos ajudar no tempo determinado, e que a gente possa dar exemplo para os nossos filhos. E eu quero encerrar com essa transparência aqui, o princípio de autoridade do lar. Os pais precisam exercer autoridade dentro do seu lar e transmitir ensinamentos que tragam crescimento e desenvolvimento aos filhos. Tem uma lei que diz que faça o que eu digo, mas não faça o quê? O que eu faço. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Alguém mandou uma mensagem esses dias, eu não lembro de que jeito que é essa mensagem, mas que falando que por que nós somos corruptos hoje. Nós não queremos ser corruptos, mas nós queremos dar dinheiro para o guarda. Nós falamos que os nossos dirigentes são corruptos, mas nós não queremos pagar impostos. Nós falamos que os outros são corruptos, é por isso. Eu vejo aquela reportagem ali, que passou lá no Espírito Santo, pessoas normais, pessoas comuns, pessoas sem coisa policial alguma, e que no meio de um vandalismo, no meio de algo que sobressaiu aos olhos delas, pessoas comuns, sérias, começam a se tornar vândalos, invadem lojas, roubam coisas,
acabam com coisa do Estado, do governo, com tudo. Pessoas que vão atrás dos outros como se fosse uma boiada, como se fosse, e não tivesse um discernimento para fazer aquilo. Esses dias nós fomos no parque lá com os meus filhos aqui, o Daniel, Marília e o Isaac. Nós fomos num parque lá em Orlando, acho que era até 3 anos. E o Isaac estava fazendo 4 acho que poucos dias depois. Isaac fez 4 anos. Se você tem um mau ensinamento, se você tem uma coisa que você não pode decidir, você poderia falar assim, não, ele tem 3 anos. Porque ele iria entrar, você não ia pagar $80, $90, você ia economizar. Mas eu te pergunto, o que vale a pena nesta vida? Que exemplo que nós vamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos? Que mundo que eu vou deixar para eles? Se a minha própria vida eles não vêem transformação em mim. Vamos ficar de pé nesta manhã. Nesta manhã nós vamos estar orando, sabe? Eu olho para a Bíblia e vejo os piores exemplos possíveis. Exatamente para mim não seguir. Eu olho para a Bíblia e vejo coisas boas, mas a Bíblia tem coisas ruins que a gente não deve seguir. É exatamente para nós não seguirmos. Eu olho para Davi, eu quero ser um homem como Davi, um guerreiro como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Como eu gostaria de alcançar algum dia na minha vida o título, homem segundo o coração de Deus. Mas eu olho para Davi, eu nunca gostaria de ser o pai que ele foi. Tem um pensamento coletivamente que diz assim, de que vale o homem o quê? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas tem um outro pensamento individual que diz, nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Eu não queria ser o pai que Davi foi. Eu não queria ser o pai que Eli foi. O homem foi sacerdote, foi um homem de Deus, um homem íntegro, mas foi um péssimo pai. Deixou para os filhos, deixou para o mundo pessoas horríveis, pessoas que não serviram de exemplo para pessoa alguma. Eu pergunto, e é isso que eu quero que fique no nosso coração nesta manhã. Que mundo que nós vamos deixar para as nossas futuras gerações, baseadas naquilo que nós estamos fazendo hoje, nos exemplos que nós estamos fazendo hoje. Vamos orar então nesta manhã. Levanta suas mãos assim para o céu. Amado Deus, nesta manhã, ó Deus, eu te louvo, te agradeço por esta oportunidade que o Senhor nos deu, ó Pai, de estar aqui ministrando a Tua Palavra. A Tua Palavra que faz a diferença na nossa vida, a Tua Palavra que faz com que os nossos corações sejam transformados, os nossos corações sejam, meu Deus, com anelo. O Senhor modifique, o Senhor transforma, o Senhor modifica tudo, ó Pai, que precisa, que for necessário. Mas na nossa vida nós não queremos ficar da maneira como nós estamos, ó Pai. Eu quero sim que a minha casa, minha família, os filhos, netos, bisnetos, toda a minha geração, ó Deus, possa dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas hoje, ó Pai. Abençoa com que possamos deixar um mundo melhor, uma sociedade melhor, os nossos lares melhores, a nossa igreja melhor, baseada naquilo que nós somos e seremos, ó Pai, neste mundo, nesta nação, nessas pessoas, nesta igreja, na nossa casa, ó Pai. Nos abençoa, nos guarda, nos dá força para corrigirmos os nossos filhos, estratégias, ó Pai, e que tira o medo, tira o temor da correção, porque a Tua Palavra nos diz que a correção faz com que nós possamos desviar os nossos filhos dos caminhos do inferno. Nos abençoa e nos fortaleça, é o que te peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino.
Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.